O sofrimento é parte da condição humana e se faz presente do início ao fim da vida. Nas últimas décadas, diversas drogas chegaram às prateleiras com a promessa de contornar as mais variadas aflições e acabaram acendendo o alerta para os riscos de uma provável medicalização da vida. Tratamento de sofrimentos psíquicos é o tema de hoje do Viver Ciência. Os sofrimentos psíquicos são muitos, assim como suas causas. Eles podem ser motivados por fatores de ordem externa e interna. Acho que o primeiro exemplo que vem é o luto, né? Uma separação, uma morte de alguém próximo, ele provoca um sofrimento psíquico muito grande, né? Esses pensamentos recorrentes de será que eu agrado? Será que o outro gosta de mim? Será que eu estou correspondendo a uma expectativa? São coisas relativamente simples que também provocam um sofrimento. A psiquiatria e a psicanálise atuam de maneiras distintas para tentar minorar essas dores. Por ser um ramo da medicina, a psiquiatria geralmente propõe um tratamento à base de remédios, ignorando muitas vezes o histórico de vida do paciente. Hoje a psiquiatria está mais próxima aos manuais classificatórios, o que a princípio podemos pensar em uma visão crítica, mas é também um retrato do nosso tempo e tem a sua função. A psiquiatria ela tem escutado menos o sujeito, esse é o que tem por trás e o que envolve aquele sofrimento psíquico, e tem buscado mais a saída medicamentosa, e isso pode culminar em alguns equívocos diagnósticos ou mesmo de tratamento. Por sua vez, a psicanálise não se preocupa em eliminar de imediato o sofrimento. Ela busca primeiramente entendê-lo. Para os psicanalistas, o sofrimento é, antes de tudo, uma denúncia. Então a psicanálise está sempre vendo o sujeito e não só o sofrimento, a queixa ou sintoma, né? Então tem uma busca, sim, de uma história, né? Como chegou até esse ponto, as relações presentes e passadas, o tempo, né? Para a psicanálise é muito valioso, passado, presente e futuro. Quais são as perspectivas, os projetos, qual é a história que levou esse sujeito, né, a esse ponto e no seu presente, quais as relações, né, que peso tem as relações que ele está vivendo no sofrimento psíquico dele. Isso está na contramão da imediaticidade de hoje, né? Vai precisar de um tempo de divã, né, para que, de fato, esse sofrimento possa ser ressignificado. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando de tratamento de sofrimentos psíquicos. Nossos convidados são o jornalista, psicanalista, doutor em linguística e professor da Faculdade de Educação da UFG, Cristóvão Giovanni Burgarelli. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês também. Olá ao público telespectador. E também o analista institucional, doutor em psicologia e também professor da Faculdade de Educação da UFG, Tiago Cassoli. Bem-vindo ao Viver Ciência, Tiago. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas dos goianienses sobre esse assunto, sofrimentos psíquicos. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Eu sou Matheus, estudante da UFG. Como é possível diferenciar a tristeza do estado depressivo? Pois então, tentando pensar um pouco a questão posta, né, pelo telespectador, a tristeza, como bem anunciado na reportagem inicial, né, a tristeza faz parte do funcionamento. A tristeza é um dos elementos da vida, né? Agora, a depressão, ela se configura como um estado, né? A pergunta põe, né? Estado de depressão. Então ela se configura com uma estrutura própria, né? Do mesmo jeito que a gente pode pensar uma histeria ou uma obsessão, né? Como um modo de funcionamento que se assentou ali, nós vamos lidar com ele, né? Nós podemos pensar um estado de depressão. Um estado de depressão tanto na neurose, né, e é mais comum, quanto um estado de depressão
mais voltado já para uma outra estrutura clínica, inclusive psicose, né? Mas na nossa contemporaneidade, né, nós temos esse boom de depressão. Fica parecendo que todo mundo tem depressão, né? É um modo de se haver com sofrimento, e esse modo de se haver com sofrimento se assenta, vamos dizer, de tal forma, né? E merece cuidados. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Bruna e eu gostaria de saber quando que a pessoa sabe quando ela deve procurar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. A questão da Bruna, né, já fica assim para a gente pensar, né? A que momento, né, uma pessoa deve procurar ajuda profissional e que profissional procurar? Né? Procuro um médico psiquiatra, procuro um psicólogo, procuro um psicanalista, né? E então não posso dar essa resposta exata, né? Por quê? É o modo de se implicar desse sujeito, desse paciente, desse futuro paciente, com a sua formação, né? Com o seu meio em que convive, né? E ele vai se dirigir a uma busca de um apoio, né? Vai se dirigir a um apoio profissional de acordo com, vamos colocar entre aspas, as crenças, a formação, né, dele. Agora, ao procurar um psiquiatra, né, ele vai procurar um tratamento médico, né? Ao procurar um psicólogo e ao procurar um psicanalista, ele vai procurar um tratamento pela terapia, né? Pela fala, né? Pelos dispositivos clínicos não medicamentosos, né? E um profissional, no caso, e até no decorrer desse tratamento aí, um profissional pode indicar ou passar esse paciente, ou esse próprio paciente pode perceber que vai fazer melhor a ele um outro profissional e não aquele, né? Ok, mais uma pergunta. Oi, meu nome é Morgana. O Brasil está atualmente passando por uma crise financeira. Eu gostaria de saber se isso pode causar problemas psíquicos à população. Olha, Morgana, eu acredito que sim, né? Eu, como psicólogo social, acredito que a causa, né, do sofrimento psíquico, ela não pode ser reduzida ao indivíduo, né, nem na sua parte biológica, nem na sua parte psíquica, mas deve estar diretamente relacionado a fatores sociais, econômicos e políticos, né? Então, portanto, condições econômicas e condições políticas, de certa forma, elas interferem diretamente no psiquismo da pessoa, levando, talvez, a um agravamento. Mas eu gostaria de frisar que o sofrimento psíquico ele não está diretamente relacionado, né, vamos dizer assim, à falta de dinheiro. Eu não estou falando que é uma necessidade, é uma relação direta, né, mas é a maneira como você se relaciona com o dinheiro, né, a maneira como você se relaciona com esse mundo do consumo. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os efeitos da medicalização de crianças e adolescentes com transtornos psíquicos em ambiente escolar. E no quadro Casulo de Ideias, Laís e Laraine explicam o que é felicidade. Felicidade é ter alguém que você gosta perto de você, todas as manhãs. Estamos de volta com Viver Ciência. O assunto de hoje do nosso programa é tratamento de sofrimentos psíquicos. Aqui no estúdio comigo estão os professores da UFG Cristóvão Burgarelli e Tiago Cassoli. Existem diversos estudos sobre os efeitos da medicalização de crianças e adolescentes que apresentam transtornos em ambiente escolar. Pesquisadores da UFG estão se amparando nessas pesquisas para investigar a questão aqui, no estado de Goiás. Dificuldade de aprendizagem e comportamento inadequado. Essas são as principais queixas dos professores em relação aos alunos.
Problemas que cada vez mais estão sendo tratados à base de remédios, como o metilfenidato, cujo nome comercial é Ritalina. Um medicamento que pode ser bastante perigoso se consumido de forma inadequada. A própria bula dele não recomenda que ele seja utilizado para pessoas ansiosas ou agitadas. E, no entanto, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seria justamente, digamos, uma síndrome ligada, né, à ansiedade, à agitação da criança, contexto escolar, etc. Trata-se de um medicamento, ele tem um efeito colateral que incomoda muitos usuários, é a taquicardia. Você tem alterações do ciclo sono e vigília. Isso eu vejo também, eu estou falando nem tanto daquilo que está na literatura, mas daquilo que eu vejo, né, que eu experiencio, que eu percebo nos relatos dos usuários. Pesquisadores e profissionais da psicologia alertam que esses remédios muitas vezes não solucionam os transtornos, apenas os mascaram, além de provocar dependência. Segundo eles, o ideal seria que todas as escolas brasileiras tivessem em seus quadros um psicólogo, para analisar cuidadosamente cada caso e verificar quais realmente necessitam da ajuda de um psiquiatra. Identificar, como eu falei, por exemplo, os professores que encaminham mais. Qual é a concepção de criança, de educação que esses professores têm? De que forma fazer com que os professores, por exemplo, lancem um outro olhar para as crianças e para a sua própria prática, né? Como é que é a relação com a própria escola, né? Como é que se existem coletivos escolares que a gente pode formar, por exemplo, para discutir o próprio processo de ensino-aprendizagem, se existe uma boa relação com os pais, por exemplo. Os estudos sobre os efeitos da medicalização na educação em Goiás ainda estão em fase inicial, mas os pesquisadores já são capazes de destacar as consequências da prática na vida dos estudantes, sobretudo nos da educação básica. As dificuldades no processo de escolarização vão se acentuando, vão se arrastando ao longo do tempo. Isso afeta de uma forma muito significativa a identidade da criança, né? Quer dizer, quem ela é frente às outras pessoas, tanto na escola quanto fora dela, e que pode chegar a levar à evasão, né? Aquilo que a gente chama de fracasso escolar, e mesmo as dificuldades mais diversas, mesmo com a continuidade do processo de escolarização. Professor Tiago, quais fatores permitiram que a medicalização avançasse sobre o ambiente escolar? Olha, primeiro, uma expansão, né, do poder médico e psiquiátrico, né, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, onde a psiquiatria, de certa forma, ela vai fazer uma aliança, né, em 1950 com a neurociência e a biologia, né, que, de certa forma, vai implementar no social um modo de pensar bastante, né, as condutas humanas de uma maneira bastante reducionista, no sentido de pensar somente no indivíduo, né, em pensar na sua constituição biológica e fazer uma correlação, né, dessa biologia, né, desse gene com o comportamento, né. Então, esse discurso a respeito, vamos dizer assim, das condutas, né, ele começa a ser patologizado, né, principalmente as condutas desviantes ou as condutas que, de certa forma, não se adequam, né, ao modelo pré-estabelecido, por exemplo, pela educação, né. Outro fator que eu acho que deve ser colocado em consideração é o próprio projeto de escola. É uma escola que muitas vezes hoje se esquece de formar o aluno para a cultura, para a política, para a sociedade, né, e pensa somente vamos dizer assim, numa educação voltada para o vestibular e profissionalizante, né, voltado para o mercado de trabalho. Então, esse contexto faz com que alguns problemas sejam reduzidos, né, ao indivíduo, né, como se o indivíduo fosse responsável unicamente, né, pelo seu fracasso escolar, né, sendo que existem N outros fatores que devem ser levados em consideração. Professor Cristóvão, por que os transtornos de ordem psíquica são cada vez mais comuns entre crianças, jovens e na sociedade de modo geral? O que eu tenho a dizer é bastante próximo do que o colega Tiago disse,
Talvez eu acrescente uma frase fundamental aí, né? Que a doença, né, que a gente está chamando de doença, ou sofrimento psíquico, ou a infelicidade, né, ela, vamos dizer assim, fica parecendo o seguinte: primeiro existe esse impasse e o remédio soluciona esse impasse, né? Fundamentalmente, a doença ela é fruto de nossos tempos, né? Quer dizer assim, ela é efeito, ela é falada, ela é divulgada. Então, nessa questão, por exemplo, do aumento, do boom de medicamentos, boom de denominações de sofrimento, o que nós temos aí fundamentalmente o quê? Um modo de querer resolver o impasse. Então, por exemplo, o impasse nós podemos chamar o impasse de sofrimento, nós podemos chamar o impasse de infelicidade, né? Há modos de se haver com esse impasse. Um modo de se haver, como o colega Tiago disse, é por uma formação persistente, por um projeto educacional, artístico, social, cultural, e vários outros modos de se haver é se haver por resultados mais imediatos. Então essa busca por resultados mais imediatos, inclusive essa ideia de que a gente não pode fracassar, de que a resposta tem que ser sempre positiva e certa, isso leva a gente a ter a nossa resposta no medicamento ou numa resposta, vamos chamar, exata, né? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, os transtornos mentais são a segunda causa dos atendimentos de urgência no país. Vamos conferir as características de algumas dessas doenças de ordem psíquica. 20%. Esse é o percentual da população mundial que em algum momento da vida vai ser acometido por algum tipo de sofrimento psíquico. Existem diversas perturbações de ordem mental. Vamos ver 5 delas. Depressão. Sentimento de tristeza profunda e persistente, desproporcional a um determinado acontecimento ou situação. Uma pessoa é considerada clinicamente deprimida quando apresenta sentimento de vazio, perda de autoestima e absolutamente nenhuma esperança de felicidade. Distúrbio de ansiedade generalizada. Transtorno caracterizado pelo nervosismo e preocupação intensos e frequentes diante de situações de medo, dúvida ou expectativa. O sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. Síndrome do pânico. Transtorno de ansiedade que provoca crises inesperadas de desespero e de medo de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja sinais de perigo iminente. Além disso, a pessoa é acometida por tremores, suor intenso e taquicardia. Transtorno bipolar. Transtorno caracterizado por episódios de depressão alternados com episódios de exaltação e euforia. As mudanças de humor provocadas pelo transtorno bipolar são mais extremas e duradouras que as experimentadas pelas demais pessoas. Anorexia. Transtorno alimentar no qual a busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer a métodos absurdos para a perda de peso, ocasionando emagrecimento severo. Os indivíduos anoréxicos apresentam medo intenso de engordar, mesmo estando extremamente magros. Fique ligado, VV Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência, hoje falando sobre os tratamentos para os sofrimentos psíquicos. Ser feliz na infância não costuma ser muito difícil. Para as crianças, a noção de felicidade está atrelada às coisas relativamente simples da vida, como ganhar uma boneca ou comer brigadeiro. A Laís, de 9 anos, e a Laraine, de 5, contaram pra gente o que as fazem felizes. Vamos conferir. Meu
Laísa Corse, eu tenho 8 anos. Meu nome é Laraine, eu tenho 5 anos. Laís, na sua opinião, o que é felicidade? Felicidade é quando uma pessoa sente o sentimento de alegria, quando faz algo que ela fica feliz. Felicidade é ter alguém que você gosta perto de você, todas as manhãs. O que te deixa feliz? Ficar com a minha família, ver TV, jogar videogame às vezes. A minha mãe perto de mim. E o que te deixa triste? Acho que ver gente triste, magoada, ver coisa triste que deixa a pessoa triste na internet. Que uma vez eu quase chorei vendo um vídeo na internet. Vídeo de quê? Era vídeo de o dono do cachorro ter virado um zumbi, mas o cachorro ainda assim seguia o dono. Triste é alguma coisa que a família morre, que você fica sozinha, que os amigos não querem mais brincar com você. Eu vou te dar uma lista e você vai me dizer o que é motivo de tristeza, tá bom? Uhum. Dor de dente. Dor de dente é motivo. Bolacha sem recheio. Raiva. Férias. Não é. Lápis de cor sem ponta. A ponta, né? O que você faz para se livrar da tristeza? Vejo vídeos felizes na internet, fico com a minha mãe e tento me esquecer daquilo que me faz triste e penso só em coisas felizes. Eu continuo o desafio, continuo, vou à frente, continuo e a felicidade vem. Senhor Cristóvão, existe alguma forma de se evitar o sofrimento? E outra coisa, há como extrair algo positivo do sofrimento? Ver um lado bom do sofrimento? Sim, né? A minha resposta vai no mesmo sentido do que foi possível a essas duas crianças, né, elaborarem. É possível, né, se haver com o sofrimento. Né? Se a gente está pensando na saída, se a gente está pensando na felicidade, nós estamos falando do sofrimento também, né? Então, assim, não significa que a gente vá ignorá-lo. Ou seja, então tem uma parte aí, até conceitual, né, que nos diz que o sofrimento é estruturante. A angústia, a não satisfação plena é estruturante do nosso psiquismo, né? Agora, a expectativa é de ir à frente, né? Significa entrar em alguma atividade, em algum projeto, né? Em que a gente continua movendo, né, em busca da realização. Né? A gente chama isso na psicanálise de desejo, né? Ir atrás daquilo que me move. Me move, e dá para se haver com o sofrimento, né? Professor Tiago, como que o Brasil lida com as doenças psíquicas? Existem políticas públicas efetivas voltadas para a saúde mental da população? Olha, eu vou começar pela segunda, né? Existe, né? O Brasil, a partir de 2001, pela Lei Federal da Reforma Psiquiátrica, ele vai instaurar uma política de serviços substitutivos dos antigos manicômios, né? Esses dispositivos, eles estão focados no CAPS, né? No Centro de Atenção Psicossocial, que de certa forma vai proporcionar vamos dizer assim, N atividades, né? Como oficinas, interlocução com outras partes da cidade, ou mesmo, vamos dizer assim, pensar uma inserção, né, na cidade, né, associado, claro, à família e coisa e tal. Então, assim, o CAPS, ele vai, de certa forma, tentar socializar, né, novamente esse personagem que foi retirado pelo processo de psiquiatrização e confinado nos hospitais psiquiátricos até 1970, né? A reforma psiquiátrica, ela surge no Brasil em 1970. Bom, quanto à questão como que o Brasil, né, lida com as questões, eu acho que o Brasil, ele produz muita
doença mental, né? O nosso país, ele é um país extremamente violento, né? Um país extremamente competitivo, a gente tem pouco investimento em políticas públicas, principalmente políticas públicas relacionadas à saúde mental, né? A saúde mental, ela é, de certa forma, o patinho feio, né, das políticas públicas de saúde, né? Acredito que o sistema ambulatorial e os CAPs, eles ainda são bastante, o número são bastante pequeno, né? Você tem um déficit muito grande de CAPs no Brasil, e isso, de certa forma, prejudica todo vamos dizer assim, as políticas de cuidado a essa população. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Cristóvão Burgarelli no nosso programa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, eu também agradeço, né? Reforço para concluir exatamente os nossos cuidados, sobretudo com os laços sociais. Fortalecer a qualidade dos laços sociais é sinônimo de saúde. Obrigado, professor. Obrigado também, professor Tiago Cassoli, pela participação no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando essas ideias com o público. Obrigado. E obrigado a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!